Fiquem tranquilos que nesse vídeo as coisas vão melhorar, mas não no comecinho. No final do último vídeo a gente falou da invasão do Japão. Não interessa aqui muito os detalhes da invasão do Japão. O Japão, desde o final do século XIX, quando ele se industrializou, ali naquela era Meiji ou era Meiji, ele começa a se expandir, começa a ter colônias, e desde aquele momento a relação do Japão com os Estados Unidos era uma relação conflituosa, era uma relação de rivalidade. Os dois ali tinham ambições sobre as ilhas do Pacífico, sobre aquela região do Pacífico. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Japão permaneceu neutro, ele não entrou, mas sobretudo a partir dos anos 30, o Japão começa a ter um governo mais abertamente nacionalista e expansionista. Isso levou o Japão a se aliar aos nazistas, à Alemanha nazista, também com uma visão anticomunista muito forte, isso unia os dois lados. Isso para a União Soviética foi muito perigoso, né, porque ela tinha dois grandes rivais, um em cada lado. Mas o fato é que o Japão, ao ver o crescimento da Alemanha nazista, da Itália fascista, do eixo ao longo da Europa, ele achou que aquele era o momento para ele também se expandir, aproveitar aquela onda de vitória nazifascista e surfar nela. E o inimigo deles era, obviamente, os Estados Unidos. A ideia toda era pegar os Estados Unidos de surpresa, era fazer um ataque devastador que fizesse os Estados Unidos demorarem a ter condições de reagir, e nesse meio tempo eles consolidarem a sua posição no Pacífico a ponto de deixar os Estados Unidos sem reação. A ideia de Pearl Harbor era justamente essa. Eles até fazem uma declaração de guerra, mas essa declaração só chega ao governo americano minutos antes dos aviões já estarem chegando ao porto americano, em Pearl Harbor, onde estavam os principais navios dos Estados Unidos, ou pelo menos deveriam estar. Por que deveriam? Porque boa parte dos navios tinha saído para fazer manobras no Oceano Pacífico, fazer um treinamento e tal. Então, quando os aviões chegam lá, eles já não encontram todos os navios que achavam, que imaginavam encontrar. E pior, o ataque acaba sendo bastante mal sucedido. Eles atacam de surpresa, os americanos vão demorar 3 ataques para reagir, né? Você tem 3 ondas de bombardeio dos aviões até que os americanos consigam de fato reagir, e no entanto quase nenhum navio é danificado gravemente. Você tem vários navios que são acertados, mas aparentemente o que acontece é, há um primeiro ataque, nesse primeiro ataque sobe tanta poeira que nas outras 2 ondas de ataque os pilotos japoneses não conseguem acertar como deveriam, e depois, em parte por medo de faltar combustível, acabam retornando ao invés de insistir no ataque. Outra coisa importante para a gente explicar é que imediatamente após o ataque japonês, o Hitler declara guerra aos Estados Unidos. O que parece, olhando de agora, uma certa burrice, né? O cara já estava cheio de problemas, já estava com a Europa inteira para tomar conta, ainda tinha a Inglaterra na guerra, agora estava na guerra com a União Soviética, que estava indo bem, mas estava longe de acabar. E aí o seu aliado declara guerra aos Estados Unidos, mas ele podia ficar na dele, não tinha por que ele provocar os Estados Unidos a entrarem na guerra. O que parece ter feito diferença ali é que os alemães, o Hitler achava que precisava do Japão contra a União Soviética, que se eles dessem essa prova de amizade aos japoneses em relação aos Estados Unidos, os japoneses dariam a mesma prova de amizade em relação à União Soviética, que a União Soviética, se tivesse que desdobrar o seu exército em 2 frentes, né, leste e oeste, a vitória seria mais rápida. O problema é que os japoneses não retribuíram o favor e não fizeram nada em relação à União Soviética. Os primeiros meses após o ataque japonês foram favoráveis ao Japão. O Japão tem uma grande expansão no Pacífico, ali de dezembro de 41 até abril, mais ou menos, de 42. Mas nesse meio tempo já estava sendo gestada uma reação, porque na hora que o Hitler declara guerra, os Estados Unidos vão então estar em guerra também contra a Alemanha, e aí você começa a ter uma combinação, uma conversa entre os 3 grandes, né, o Stalin da União Soviética, o Churchill na Inglaterra, o Roosevelt nos Estados Unidos. Às vezes se considera também o de Gaulle na França, né? A França está invadida, mas tem a resistência, que é liderada pelo de Gaulle, mas ele é uma força menor, certamente. Em alguns dos grandes encontros ele vai ser deixado de fora.
E essas três forças gigantescas juntas, elas vão conseguir virar o jogo. A primeira boa notícia para os aliados vai vir do norte da África. O Africa Corps, que a gente comentou, estava avançando em direção ao Suez, mas não consegue chegar lá. Ali, mais ou menos na região do Egito, tem uma grande vitória aliada, onde os alemães são mandados, começam a recuar e vão acabar se retirando do norte da África mais para frente. Olhando o mapa, não parece grande coisa. E o Churchill fez questão de novo de acalmar os ânimos, dizer, olha, é uma vitória, mas ainda é muito pouco. Ele tem uma frase, daquelas frases de efeito dele, que é muito boa, que é, esse não é o fim, não é sequer o começo do fim, mas pode ser talvez fim do começo. Isso, ou seja, essa primeira fase de expansão soviética, de expansão nazista, onde eles pareciam imparáveis, agora acabou. Mas em fevereiro de 1943 é que você tem a grande virada, de fato, na Batalha de Stalingrado. Como a gente falou, o Hitler e os alemães avançavam em 3 frentes, uma delas era mais ao sul da União Soviética, cujo ponto final era Stalingrado. Os alemães chegam a tomar Stalingrado, chegam a ocupar a cidade, ficam lá entrincheirados, mas aí depois são cercados pelos soviéticos. Os alemães tentam abastecer Stalingrado por avião, não dá muito certo, seja pela temperatura, pelo frio, seja porque é difícil passar pela artilharia antiaérea soviética. O fato é que em 43 os soviéticos retomam a cidade. Basicamente, alguns alemães conseguem escapar por avião, mas a maioria vai sucumbir, vai ser morta, assassinada ali mesmo. E essa é uma grande vitória, porque o Hitler tinha feito muito barulho por ter conseguido invadir Stalingrado, já que ele não tinha conseguido tomar nem Leningrado nem Moscou. Então, quando ele toma Stalingrado, né, aquilo simbolicamente, em termos concretos, tinha sido uma grande vitória. Quando ele perde, aquilo é um banho de água fria. O Goebbels, né, o homem da propaganda nazista, tenta transformar aqueles alemães em heróis, tenta criar uma mitologia em torno daquela resistência, mas o fato é que eles tinham sido derrotados. E a partir dali você tem o avanço aliado, você tem avanço americano no Pacífico, retomando as ilhas e até o sudeste asiático, que tinha sido tomado pelos japoneses, você tem avanço soviético no leste, e ao mesmo tempo você tem a entrada da Inglaterra, dos Estados Unidos e também da França no continente, primeiro através da Itália. O Stalin tinha insistido muito numa entrada dos aliados pelo Ocidente para que o Hitler tivesse que diminuir a força do ataque à União Soviética, separar, dividir suas tropas, dividir suas forças. Isso ajudaria todo mundo. A Inglaterra e os Estados Unidos concordam, há uma invasão na Itália, e até na invasão da Itália que o Brasil vai ser bastante importante, as tropas brasileiras, sobretudo a Força Aérea Brasileira, vai atuar ali na Itália. No entanto, essa frente acaba não se mostrando tão boa e tão profícua, assim, tão interessante. Os italianos, nesse momento, vão acabar derrubando o próprio governo fascista, mas os alemães vão mandar tropa para lá e vão impedir a subida pela península das forças aliadas. E aí eles precisam abrir uma outra porta de entrada e eles decidem entrar pela própria França, o que vai ser o dia D e que vai gerar a libertação da França. O dia D merece uma aula à parte, porque é a operação militar mais complexa da história, segundo muitos dos seus atores. O próprio Eisenhower, o general americano que era o chefe das forças aliadas, diz isso claramente: nada foi mais difícil de fazer, de pensar, de executar do que o dia D. Mas no grande panorama da aula aqui, o importante era isso, era abrir uma nova frente para tentar avançar e chegar à Alemanha, para que o Hitler fosse atacado por 2 frentes. Ao mesmo tempo, isso gera entre os aliados uma certa corrida a Berlim. Havia uma certa rivalidade, um interesse tanto dos Estados Unidos como da União Soviética de tomarem Berlim primeiro para simbolicamente serem os vencedores. Então você começa a ter um avanço muito rápido. No entanto, o avanço soviético é muito mais impressionante do que os americanos. Até porque chega num determinado momento, quando os americanos já estão na Alemanha, mas ainda não chegaram a Berlim, eles dão uma refreada, assim, eles diminuem o passo quando eles começam a esbarrar com os campos de concentração.
E aí eles ficam muito preocupados em ver aquilo, entender aquilo. Eles levam populações alemães para verem aquilo que estava acontecendo. Em parte isso atrapalha os americanos, em parte os soviéticos estavam mais próximos de Berlim mesmo e avançavam mais rápido. Toda vez que o Churchill e o Roosevelt perguntavam para o Stalin onde estavam as tropas deles, o Stalin sempre surpreendia, ele sempre estava mais à frente do que eles imaginavam. E quando os soviéticos chegam às portas de Berlim, o Hitler se suicida, há o exército alemão, enfim, anuncia o suicídio do Hitler e faz um movimento de rendição aos aliados. O Japão continua lutando, seja por insistência do seu governo, né, que ainda acredita nessa expansão japonesa, na vitória final, ou pelo menos na manutenção das coisas que eles já tinham conquistado, seja por um traço cultural mesmo, de horror ao fracasso, de resiliência, de valorização da insistência, da persistência. O fato é que os japoneses continuam lutando de forma muito aguerrida, mesmo depois que os alemães se renderam. É nesse momento que entram em cena os kamikazes, os pilotos japoneses suicidas, que não se incomodavam em perder a vida, contanto que aquilo custasse mais vidas ao exército inimigo, às tropas americanas ou à marinha americana. E aí, fazendo um pouco essa conta de o quanto demoraria para vencer os japoneses, dada essa resistência deles, e mais quantas vidas americanas, sobretudo, porque basicamente só tinha americano entre os aliados lutando contra os japoneses, quantas vidas americanas seriam perdidas nessa luta. É nessa conta que o governo americano resolve usar uma arma nova que vinha sendo desenvolvida em segredo, embora o Stalin soubesse dessa arma através de espionagem, mas certamente os japoneses não sabiam, e o Roosevelt não planejava usar ela tão cedo, mas o Truman, que assumiu depois da morte do Roosevelt, o Roosevelt morre um pouquinho antes do Hitler se suicidar, o Truman decide usar a bomba atômica. A bomba atômica também merece um capítulo à parte, uma aula à parte, mas no panorama da guerra eles lançam 2 bombas atômicas em 2 cidades que são civis, que não são alvos militares óbvios, ou seja, é quase que a mesma lógica que o Hitler usou, seja na Guerra Civil Espanhola, seja na própria Inglaterra. Depois da primeira bomba, os japoneses ainda dizem que vão lutar, que aquilo foi uma covardia, que eles não vão aceitar aquela pressão, mas depois da segunda bomba em Nagasaki, eles veem que não há como resistir aquilo, enfim, é muito mais poderoso do que eles poderiam imaginar, e eles acabam se rendendo. Depois da rendição japonesa, resta pensar na Europa e no mundo depois da guerra, coisa até que eles já vinham fazendo em alguns encontros durante o conflito, mas isso é papo para outro vídeo.